Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Hoje, meus caros, é a noite do terror, a noite de seres horríveis, que faria qualquer pessoa borrar a fraldinha, caso eles apareçam. Ah, meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Altergods, provavelmente você já deve ter escutado isso em algum lugar, e certamente você deve ter algumas dúvidas em relação a esse tema. Então, é disso que eu vou falar hoje para vocês. Só peço humildemente que você deixe o seu like, se inscreva na nossa tábua obscura, e venha comigo em uma noite fria e tenebrosa, explorar o mundo exterior. Chega de enrolação sombria, e vamos direto ao assunto do vídeo. No Nasoverso, nós temos um amplo mundo que está recheado de lendas, histórias reais, monstros, bestas, e por aí vai. Um universo tão rico, que seria impossível catalogar todos os seres que existem nele em um único vídeo. Inclusive, essa é uma das razões por gostar tanto desse universo. E uma dessas categorias de seres são os Altergods, ou se você preferir, deuses exteriores. Os Altergods são seres mencionados nos contos de terror escritos por H.P. Lovecraft. Na ficção, eles são seres que moram nos vazios externos, fora dos pensamentos e da existência, em um túmulo que está além do tempo. Nos contos de Lovecraft, estes vazios transcendem a matéria e os universos, e podem ser acessados pelo Portal Supremo, ele próprio além do tempo e do espaço. É nesses lugares, segundo os contos de Lovecraft, que esses seres se encontram. De um modo geral, eles estão localizados além dos limites da Terra e do Sistema Solar, exercendo sua influência no espaço profundo. No entanto, alguns desses deuses exteriores passaram a residir no planeta Terra. Já no Nasoverso, não se tem muito conhecimento sobre esses seres, mas a Torre do Relógio já chegou a estudar esse assunto para tentar entender o que de fato são os Altergods. E como uma conclusão prévia, a Torre do Relógio considerou de primeiro momento que essas criaturas não passam de mera ficção. Mas ainda assim, eles decidiram deixar o assunto sob responsabilidade de um de seus departamentos, não descartando em hipótese alguma a possível existência de tais criaturas dimensionais. Gilles de Rais é um dos personagens que tem um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Inclusive, ele mesmo possui o livro onde se encontram citações dessas criaturas chamadas de Altergods. Esse livro é um grimório chamado de Prelates Spellbook, que Gilles acabou recebendo por associação a François Prelates, um mago alquimista e também um clérigo italiano. Esse grimório se trata de um código místico capaz de invocar horrores, como mostrado em Fate Zero, e possui a maioria das referências ao Cthulhu Mitos, escrito por Lovecraft. Provavelmente, ele foi copiado do livro original, sendo passado primeiramente para o chinês, e depois sendo traduzido para o italiano, exatamente por Prelates. É dito que o idioma original deste livro é um idioma completamente diferente dos idiomas usados pela humanidade, e nele contém registros de conhecimentos proibidos relacionados a um deus maligno, Cthulhu, que inclusive se manifesta através da Hokusai. Explicado essa parte do grimório e da história, vamos falar dos Altergods, porque hoje é dia de terror. Agora que vocês entenderam de onde saiu os Altergods, vamos falar diretamente sobre eles. Mas antes disso, eu não sei se vocês sabem, mas a história dessas criaturas extradimensionais tiveram várias adaptações diferentes com o passar do tempo. Em uma dessas adaptações, um jogo de RPG chamado Call of Cthulhu, publicado pela Chaosium em 1981, em sua grande parte desenvolvido por Sandy Peterson, dividiu em 3 categorias os seres dessa história de horror cósmico, exatamente como está aparecendo aí na tela. E eu tô falando isso para vocês, porque o tio Naso adora tirar referências de jogos para adaptar suas histórias. E se ele conhecer essa versão, quem sabe podemos ter esses outros seres, além dos Altergods. É uma teoria que fica para a opinião de vocês. Mas enfim, por enquanto é só um comentário, vamos voltar ao assunto. O que são esses Altergods? Segundo Gilles, os deuses exteriores são entidades fortes, brutas e grandes em tamanho. É dito que eles estão além do senso comum do homem, das leis da física, da mentalidade e até mesmo além dos princípios da magia, o que torna impossível interagir ou se comunicar com eles sem perder a razão ou até pior.
Eles reivindicam territórios sobre a Terra e afirmam ser os criadores das formas de vida na Terra. Caso eles se tornem absolutos sobre o planeta, não se sabe o que aconteceria. Mas no tocante a isso, Gilles afirma que seria uma coisa terrível, e também acrescenta que atualmente a maioria dos deuses exteriores estão selados. Essas criaturas agem por vontade própria, ao ponto de existir relacionamentos como alianças e até oposições entre eles. Os deuses exteriores não são existências que são conceitualmente ou metafisicamente indestrutíveis. Sua natureza está além da capacidade de compreensão da mente humana. Mas embora sejam aberrantes por natureza, eles possuem carne e, como tal, são entidades de vida finita. No evento de Salem, Fate Grand Order, é mencionado que os True Demons são semelhantes aos deuses descritos nos mitos. Essas são as características dos Alter Gods no Nasuverso: criaturas estranhas, algumas com tentáculos e completamente deformadas, seres totalmente estranhos até mesmo para os magos da Torre do Relógio. Na linha do tempo de Fate Grand Order, devido às ações do deus demônio Hal, um dos 72 pilares do Goetia, o selo que mantém os Alter Gods presos acabou sendo desfeito, o que permitiu eles descerem para o nosso mundo. Mas devido às características demoníacas e até alienígenas dos Alter Gods, eles não podem se manifestar completamente no nosso mundo. Portanto, para conseguirem se estabelecer, eles precisam de um avatar. Em outras palavras, eles necessitam de um hospedeiro. É dessa forma que eles conseguem se manifestar. Bom, como Alter Gods necessitam de um hospedeiro, aqueles que servirem como receptáculo irão se manifestar como pseudo-servos naquela famosa classe extra, a classe Foreigner, a classe dos estrangeiros. Pois é, servos da classe Foreigner, que também é conhecida como descendente do vazio, não são espíritos heróicos adequados, embora possam ser considerados como tal. É dito que até mesmo a organização da Cáldia tem uma compreensão limitada sobre essa classe, e a define como uma classe de seres que derrubam as leis básicas do mundo. No evento de Salem, o deus demônio Hal planejava criar as condições sob as quais os deuses exteriores pudessem entrar em contato com seus hospedeiros, para assim conseguir o que ele queria. Mas, embora a qualificação para essa classe normalmente seja ser um receptáculo de um deus exterior, é possível que outras circunstâncias permitam a manifestação de espíritos heróicos nessa classe. No caso de Koyanskaya of Darkness, ela ganha essa classe como subproduto da autoridade conectada à região do espaço, de onde se originou o meteoro que causou o nascimento de Tamamovich Koyanskaya. Já no caso da heroína X, devido a ela ter a posse da Secret Miniad, que é o ponto extremo que está na posição oposta do universo exterior, ela acaba tendo sua classe alterada para Foreigner, se tornando uma guardiã do espaço. Ou seja, nem sempre é preciso ser um receptáculo de um Alter God para se manifestar nessa classe. Vários fatores podem causar essa alteração, como a Rongominiad, a arma da heroína X. Koyanskaya e Heroína X, minhas belas waifus, são algumas exceções em relação a essa classe, que de fato é curiosa, e ainda misteriosa em vários termos. Mas não pense que esses deuses exteriores fazem o que querem sem ter nada para se opor a eles. Na verdade, existe um homem chamado Randolph Carter, conhecido como um cavaleiro que viaja através do tempo e do espaço. Podemos até dizer que ele é uma espécie de homem de preto do Nasuverso, uma figura que está envolvida em proteger o mundo contra os deuses exteriores. Esse tal cavaleiro é muito misterioso, e embora ele pareça ser um humano, ele alega dizendo ter ascendência baseada em Salem, o que torna toda a história ainda mais curiosa. Em Fate Grand Order, quando Hokusai foi chamada pelo deus exterior para as águas do abismo, esse cavaleiro se manifesta e alerta o tal deus para que ele não vá mais longe. Ou seja, ele chegou e falou: pode parar por aí que o esquema comigo é diferente. E ainda mais, como ele teve que entrar em sono profundo para perseguir o deus exterior, que é parente do mar e dos povos, seu corpo acabou sendo roubado pelo deus demônio Hal, e foi usado pelo mesmo como receptáculo. Então, ele fica com essa cabeça de corvo que vocês estão vendo, completamente macabro e esquisito. Sem dúvida nenhuma, essa história é espetacular, devo aplaudir. Agora que vocês sabem de onde surgiram e como agem os Alter Gods, vamos falar dos avatares conhecidos, destacando que eu não vou dar muitos detalhes, apenas vou fazer menções breves. Bom, do pouco conhecimento que se tem sobre os deuses exteriores, os receptáculos conhecidos são Yang de Fei,
Essa é uma das minhas favoritas também, e ela é o receptáculo do deus exterior Cthulhu. Nos contos de Lovecraft, esse deus exterior é conhecido como a chama viva, ou também o ardente. Devido a essa conexão com Yang Guifei, a nossa chinesinha pode manifestar chamas ardentes, normalmente de coloração azul, além de conceder outras habilidades, inclusive habilidades relacionadas à sua capacidade musical. Hokusai. O próximo da lista é o Cthulhu, que usa o corpo da Hokusai como receptáculo. Nos contos de Lovecraft, Cthulhu é conhecido como o Grande Sonhador. Esse Alter God é um híbrido de humano, polvo e dragão. Ele geralmente é descrito como tendo centenas de metros de altura, com braços palmados, tentáculos e um par de asas rudimentares. O contato de Hokusai com essa criatura melhora em muito suas capacidades, como acontece com a maioria dos receptáculos. Euclides. O próximo da lista é o famoso Rastur, que usa Euclides como receptáculo. Esse ser é conhecido por vários títulos, mas os mais conhecidos são aquele que não deve ser nomeado, e também o Rei Amarelo. Nos contos de Lovecraft, sua verdadeira forma é desconhecida, mas geralmente ele se manifesta como uma massa flutuante poliposa e corais, também contendo tentáculos e brocas venosas. Mas ele também se manifesta numa forma humanoide, como o Rei Amarelo, um ser vestido com roupas amarelas esfarrapadas e uma máscara cobrindo seu rosto. Nos contos de Lovecraft, ele é considerado meio-irmão de Cthulhu. Euclides, que no Nasoverso é o seu receptáculo, foi um matemático grego, cujo nome é sinônimo da própria geometria. Bibi. Agora chegamos no Nyarlathotep, que usa o corpo da Bibi Pelé como receptáculo. Esse Alter God é descrito como um homem alto e moreno, muito semelhante a um faraó egípcio. Nos contos de Lovecraft, é dito que ele vagueia pela terra reunindo seguidores. Já no Nasoverso, a união da Bibi com esse ser concede a ela autoridade sobre todo o Havaí. E o interessante da Bibi é que, na verdade, ela não é um receptáculo direto desse deus. Na verdade, ela emulou as características desse deus. Por causa disso, ela facilmente cancelou o controle da classe Foreigner e se manifestou na classe Munkenser. Isso ocorreu porque ela é uma inteligência artificial. Ela não é um ser vivente, portanto, ela consegue emular as capacidades de outros seres e acrescentar a ela mesma. Inclusive, quando eu for falar dela, preparem-se, porque os fãs do Gilgamesh vão ficar bravos comigo. Nessa nossa lista, Bibi é a única que tá na classe Munkenser. Jax Demolay. O próximo da nossa lista é o Shub-Niggura. Nos mitos de Lovecraft, ela sempre é associada à frase, a cabra negra da floresta com 1000 filhotes. Já no Nasoverso, esse Alter God utiliza Jax Demolay como receptáculo. Jax Demolay foi um cavaleiro templário, cuja origem espiritual foi distorcida pelos escândalos espalhados pelas pessoas que estavam no poder e pelas massas que tinham inveja dos templários, por ter sido possuída pelo Deus maligno, que proclama ser a Santa Mãe do Abismo que acelera a corrupção da humanidade. Essa natureza foi impulsionada. Van Gogh. O penúltimo da lista é o Vutuon, que nos mitos de Lovecraft é conhecido como o Adormecido de Ravermos. Ele pode se manifestar como uma planta enorme e sobrenatural. No Nasoverso, esse ser está usando o corpo da Van Gogh, que na verdade se chama Claire Van Gogh, e foi criada pelo deus maligno das flores para cumprir suas maquinações. A ligação de Van Gogh com esse ser faz com que ela exerça milagres pela autoridade do deus, que eu não vou mencionar para não estender demais o vídeo. Abigail. Por fim, o último Alter God conhecido, Yog-Sothoth. Nos mitos, essa entidade é considerada uma divindade onisciente, que é descrita assumindo a forma de um aglomerado de esferas brilhantes. Esse ser é mencionado conhecendo o presente, o passado e futuro, e é completamente diferente de qualquer outra classe mencionada no Cthulhu Mitos. É dito que esse ser é coincidente com todo o tempo e espaço, mas está supostamente trancado fora do universo que habitamos. No Nasoverso, esse Alter God foi adaptado para funcionar na serva Abigail, que inclusive foi uma das primeiras a apresentar sintomas da possessão do Alter God. Na singularidade de Salem, Hal utiliza Abigail para invocar Suk-Chaifon, pois Abigail é uma espécie de chave de prata viva, o que permite ela abrir portais no espaço-tempo e viajar entre eles. Inclusive, ela tem essa fechadura na testa, algo que chega a ser até meio engraçado, e usado por alguns fãs como meme.
Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não vou dar muitos detalhes sobre os avatares, mas caso vocês queiram que eu fale de algum deles individualmente, só dizer nos comentários. Quero destacar que essas descrições físicas dos Outer Gods que eu citei são características descritas no Cthulhu Mythos, e não do Nasoverso, pois ainda não temos esses seres representados fisicamente. É só mesmo para vocês terem uma noção da coisa. Espero que todos tenham entendido o que eu falei, mas qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Esse tema é um assunto que ainda faltam algumas peças para que possamos ter uma base mais ampla, para de fato, saber o que são esses seres, e o que realmente eles querem no nosso humilde planeta. Mas sem dúvida nenhuma, é um assunto um tanto quanto curioso. Inclusive, eu gosto muito de histórias e lendas, e esse é um dos assuntos fictícios que eu estudo bastante, mas isso não vem ao caso. De resto, meus caros, eu só agradeço a todos os alienígenas que me acompanharam até aqui, e também a todos os Outer Gods que enviaram esse vídeo para os mundos paralelos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e durmam bem!